agradecer a todos os servidores da casa, TV Câmara, cerimonial. Muito obrigado. Quero chamar para compor mesa, ao meu lado. Ele que é meu professor há alguns anos, já tive o orgulho de trabalhar ao lado dele na Casa Civil. Nosso procurador de Estado, doutor Rafael Arruda. Seja bem-vindo para compor mesa conosco. Muito obrigado. Chamo também o Dr. João Henrique de Almeida Alves, representante da Fundação Banco de Olhos. Seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Presidente da Associação das Creches, Maristela de Castro Jardim. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. Isso. Se puder, convidar o pessoal para sentar aqui na frente. Ah, primeiro... Eu vou pedir lá para poder levantar, porque eu tenho que levantar para descer. A ordem que vai apresentar aqui hora ali da frente. Próximo já, agora. É logo assim. Então pega as autoridades para sentar aqui na primeira cadeira, entendeu? Ótimo. Depois a gente compõe mesmo, né? Beleza. Obrigado, pessoal. E também, se puderem aproximar para a gente acompanhar de perto, convidar também representante da OS Agir, que irá compor mesa posteriormente, Maria da Graça Silva, e minha amiga Dolly, representando o Centro de Valorização das Mulheres, que é uma parceira nossa, por essas pessoas realizarem esse trabalho que a gente acompanha de perto, que nos motiva a discutir melhor isso. E eu quero contar a vocês, presentes, que é de nossa autoria o requerimento que pede ao prefeito, solicita ao prefeito, que regulamente o novo ordenamento jurídico das organizações sociais do município, que será feito através de um decreto. E, para isso, o doutor Rafael, que é um estudioso da área, irá tirar todas as dúvidas e nos explicar melhor sobre esse trabalho, até porque a gente sabe que o terceiro setor é capaz de tudo hoje, ninguém duvida mais o que pode ser feito com essas organizações e o que nossa cidade pode ganhar com isso. Eu sou um incentivador e eu acho que, através dessas pequenas iniciativas, nós vamos mostrar para a sociedade, para o poder público, principalmente hoje, para o nosso prefeito, que pode ser viável fazer mais convênios com o terceiro setor e usar essa força que é tão grande para resolver nossos problemas, né? E aí começamos pela saúde, talvez pela educação e outras formas que hoje a gente já vê sendo praticadas em outros estados e cidades e dá muito certo, né? O caso da cultura também. Bom, é isso. A palavra é do Dr. Rafael. Fique à vontade. Muito obrigado. Vou sentar aí com vocês. Muito bom dia a todos, senhoras e senhores. Eu, antes de mais, cumprimento meu amigo, o vereador Lucas Quitão, a quem parabenizo pela iniciativa em promover essa audiência pública, que tem como finalidade, como ele já disse, discutir o novo marco regulatório das organizações da sociedade civil, o que tem sido chamado de MROSC, ou seja, a Lei Federal 13.019 de 2014, é uma lei que, embora de 2014, passou a vigorar para os municípios no dia 10 de janeiro desse ano. Portanto, é algo novo ainda para os entes municipais, e é sobre isso, então, que teremos a oportunidade de debater aqui nesta manhã. Cumprimento também os representantes de entidades privadas sem fins econômicos que aqui se encontram, nesse que, de fato, é um debate muito apropriado e oportuno, porque diz respeito aos mecanismos de fomento por meio dos quais o poder público, no caso aqui o poder público municipal, irá incentivar, irá estimular a atuação do terceiro setor. Então, que isso seja um bate-papo, que vocês possam ficar à vontade para eventuais questionamentos, dúvidas, colocações que porventura queiram fazer, para que, enfim, seja um debate bastante produtivo. Deixa eu passar, por favor. Bom, eu acho que é pertinente abordarmos inicialmente, adianto que serão apenas 8 slides, apenas alguns pontos para pontuar essa apresentação. E eu penso oportuno, inicialmente, falar um pouco da importância do terceiro setor. Hoje ninguém mais duvida de o quão importantes são as entidades privadas filantrópicas na tarefa de realização do bem comum. Nisso que eu tenho chamado de coprodução do bem público, em que o setor privado
em parceria com a administração, desenvolve e executa inúmeras políticas públicas de relevância. Como já disse o vereador Lucas Quitão, nas áreas de saúde, educação, cultura, assistência social, ou seja, ampla é a gama de atividades que podem ser objeto de parcerias público-privadas em sentido amplo, por assim dizer. E por que é que nos dias atuais as entidades do terceiro setor ganham cada vez mais importância? A resposta é simples, porque num ambiente de crise econômica e financeira, num ambiente de constrangimento orçamentário, num ambiente de cada vez mais burocracia, uma burocracia cada vez mais rígida para as administrações, num ambiente muitas vezes desprofissionalizado das administrações públicas, num ambiente de corrupção, o poder público sozinho não dá conta de executar aquelas atividades públicas de maior relevância. É para isso, então, que ele se serve de parcerias com o terceiro setor. E o terceiro setor, historicamente, sempre atuou nessas áreas sociais, nessas áreas que envolvem direitos sociais, saúde, educação, cultura, assistência social, de modo, então, que o terceiro setor aqui se apresenta como um facilitador, como um agente participativo e como um agente, portanto, disposto a contribuir para o bem-estar social. Vocês aqui, a maioria são representantes, a gente dá terceiro setor, vocês, mais do que ninguém, sabem da importância das entidades que aqui se encontram para a consecução de finalidades de destacado interesse público. Bom, e como é que se dava esse relacionamento poder público-terceiro setor? Historicamente, sempre se dava por meio dos chamados convênios públicos. Ou seja, o poder público repassava algum recurso para a entidade, celebrava ali um convênio e depois fiscalizava e acompanhava este convênio público. Essa disciplina modificou-se radicalmente com a edição da Lei 13.019, de 2014, porque agora, a partir de agora, a figura do convênio público ficou limitada a apenas alguns muito específicos ajustes de parceria. Hoje nós temos 3 novos instrumentos, que eu vou apresentar aqui para vocês. O termo de colaboração, o termo de fomento e o acordo de cooperação. E a grande novidade, hoje a lei exige que o poder público realize um chamamento público para que haja o repasse de recursos da administração para o terceiro setor. Então vejam que disciplina nova e importante temos agora. E é por conta disso, dessa novidade, que as administrações públicas de um lado e as entidades de outro têm tido muitas dificuldades para operacionalizar, implantar e dar cumprimento à nova legislação. Então, como eu falei, o marco regulatório das organizações da sociedade civil dispõe hoje sobre 3 novos instrumentos: termo de colaboração, termo de fomento e acordo de cooperação. Rapidamente, só para que vocês possam compreender. Termo de fomento é o seguinte: é quando a entidade privada tem um programa ou tem uma política a desenvolver e a entidade privada apresenta esse plano de trabalho ao poder público. Esse plano de trabalho é acolhido pela administração e, em razão disso, o poder público faz repasse de recursos financeiros. Então, quando a iniciativa tem origem no terceiro setor, o ajuste a ser celebrado receberá o nome de termo de fomento. E o termo de colaboração? Simples. O termo de colaboração tem lugar quando a iniciativa, quando o plano de trabalho parte do poder público. Então, por exemplo, eu, prefeito municipal, pretendo realizar uma política pública na periferia de Goiânia para atender menores carentes. Reuni a minha equipe, desenhamos a política pública e tem aqui um plano de trabalho para ser executado na periferia. Então, como este plano de trabalho teve origem na administração, o ajuste a ser aí celebrado receberá o nome de termo de colaboração. Percebam que a distinção é meramente terminológica, porque se baseia apenas na iniciativa, no autor da proposta. Mas, no fim das contas, o que nós temos são todos ajustes de natureza convenial.
embora não mais recebam o nome de convênios públicos. E, por fim, o acordo de cooperação é aquela parceria que não envolve repasse de recursos públicos. Termo de colaboração e termo de fomento, o poder público transfere dinheiro, transfere recursos financeiros. Acordo de cooperação, não há transferência de recursos. Há o que, então? Pode haver, por exemplo, compartilhamento de bens públicos, compartilhamento de serviços, compartilhamento de mão de obra, mas transferência de recursos públicos não há. Então, vejam, 3 novos instrumentos que antes não existiam e que agora estão contidos aí na Lei 13.019. Outra coisa que é importante destacar é que a Lei 13.019, em razão de exigir um chamamento público, estabelece um claro caráter competitivo entre as entidades que receberão ou não recursos do poder público. Porque, vejam, anteriormente, sem chamamento público, o prefeito tinha total liberdade para decidir quais entidades receberiam e quais não receberiam recursos públicos. E nisso havia uma grande dificuldade, que é o seguinte: certamente entidades que não estavam alinhadas politicamente com aquele chefe do executivo ou que possuíam alguma divergência político-partidária, estas dificilmente seriam contempladas com recursos do poder público. Quando, na verdade, o recurso do poder público, devendo ter uma finalidade de interesse público, deve ser destinado a todos aqueles que se propõem a uma tarefa de relevância social, seja de esquerda, de direita, seja azul, amarelo ou vermelho. Esse tipo de discrimen, por assim dizer, não pode ser um fator a influenciar na destinação da verba pública. Por isso é que agora a lei, via de regra, exige a realização de um chamamento público, ou seja, haverá um processo de seleção. Eu tenho aqui, por exemplo, eu, prefeito municipal, vou dispor de R$100 mil por mês durante 2 meses para transferir para uma entidade de assistência social. Entidade de assistência social, venham e se apresentem. Vamos realizar um chamamento público, vamos realizar um processo de seleção e então uma ou mais de uma poderá ser selecionada para ser contemplada com essa atividade de fomento. Vejam que agora a lei exige uma atuação muito mais republicana, muito mais transparente, muito mais proba, muito mais isonômica, prestigiando o interesse público e não prestigiando de forma personalizada entidade A, B, C ou D, mais próximas do governo ou mais afastadas do governo. Percebam que o critério agora passa a ser outro, né? E é um critério constitucional, é um critério que procura dar tratamento igualitário para todas as entidades na busca do recurso público, sem privilégios, sem favoritismo, sem trocas de favores, sem relação de compadrio, sem relação de cunhadismo, porque é isso que se espera de uma administração pública moderna, republicana, de uma administração pública do século XXI, e não aquela administração do passado, baseada em trocas de favores, no coronelismo, enfim, em tudo que é mais deplorável na política, né? A senhora queria fazer uma pergunta? Mas isso pode deixar que o prefeito ele demore, porque quando você tem uma necessidade no terceiro setor, você vai em busca de recursos. Agora, como que vai ser, por exemplo, esse chamamento? Os editais, eles vão ser através de editais? Pode ser que o prefeito agora fique com uma acomodação de não tem verba, não vou fazer nenhum chamamento. Entendeu? Ao mesmo tempo que a lei favorece, tira esse apadrinhamento que você diz, ela pode deixar os representantes públicos em uma situação mais confortável. Né? Isso vai ser obrigatório? Como que vai ser isso? Você entendeu? Sim, sim. Né? Porque de repente não vai pintar nenhum edital para nada esse ano. E aí? Como é que nós, entidades, vamos captar recursos? Bom, por isso que é importante que a administração pública se profissionalize.
Hoje, todo administrador público reconhece a importância do terceiro setor e sabe que sozinho o governador, o prefeito, não consegue fazer tudo na área social. Daí a importância da participação do terceiro setor. Agora, se nós temos um administrador público que não dá importância ao terceiro setor, que negligencia o terceiro setor, ou que despreza as entidades privadas filantrópicas, algo de muito mal há nessa administração. Porque, de fato, celebrar ou não parcerias, transferir ou não recursos, é algo que depende de uma decisão política do chefe do executivo. Bom, e aí, ao falarmos em decisão política, nós falamos em decisão pública de alocação de recurso. O recurso é escasso, todo mundo sabe. Então, com pouco recurso público, com recurso limitado, eu vou construir um hospital ou eu vou tapar buraco? Eu vou construir um parque numa região nobre de Goiânia ou eu vou construir escolas municipais? Eu vou construir estádios ou eu vou transferir recursos para o terceiro setor, desenvolver atividades na área social? Então percebam que a questão é muito mais complexa, porque se a gente fala em decisão política, a gente fala em decisão política na alocação de recursos. Um chefe do executivo, que, como eu disse, despreza a participação no terceiro setor, negligencia isso e porventura, não considere necessário fomentar atividades do terceiro setor, vai certamente enfrentar muitos problemas na área social, com criminalidade na periferia, com evasão escolar, com pequenos crimes ali cometidos. É algo que ninguém quer. Por isso a importância do terceiro setor, como organização sociedade civil organizada, como instrumento de pressão. Por isso a importância da Câmara de Vereadores, e aqui está o vereador Lucas Quitão como autor dessa proposta muito importante, para que todos se conscientizem acerca da importância da participação em parceria, poder público, terceiro setor, o que, na minha opinião, tem sido, de certo modo, tem se dado pouca importância no município de Goiânia, até mesmo em razão de falas públicas que o senhor prefeito municipal tem dito perante os veículos de imprensa. E eu vou abordar isso mais à frente com as senhoras e os senhores. Então, vejam, não que a lei dificulte a celebração de parcerias, ela apenas sistematiza o agir estatal. Ela cria regras, procedimento, ela deixa as coisas mais claras, mais transparentes. Mas volto a dizer, no antigo regime, celebrar ou não convênio, nesse regime atual, celebrar ou não termo de colaboração, termo de fomento ou acordo de cooperação, é algo que vai depender de decisão política do prefeito municipal. Por isso a importância de termos aí instrumentos de pressão, para que o chefe do executivo, dando valor às parcerias, promova, por exemplo, a transferência de recursos financeiros. As entidades de assistência social, as entidades de educação, de saúde, cultura e por aí afora. Então, eu destaco aqui hoje a imperiosidade do chamamento público, que é regra, mas a lei traz exceções. Traz casos em que não haverá chamamento público. Traz casos de dispensa, traz hipóteses de inexigibilidade, mas o chamamento público passa a ser regra, como eu disse, com algumas exceções. E uma coisa muito importante que eu quero destacar, desnecessidade de títulos jurídicos. A Lei 13.019 extinguiu no plano federal o título de utilidade pública federal. Era um decreto da década de 35, governo de Getúlio Vargas. Era uma lei que previa lá os requisitos para que uma entidade fosse declarada como de utilidade pública federal. Hoje a Lei 13.019 diz que, para que o poder público celebre parcerias com o terceiro setor, não mais será exigível qualquer título jurídico. Então, título de utilidade pública, título de utilidade social, SEBAS, título de OS, título de OCIP, para que a entidade celebre algum desses ajustes, isso não mais é necessário.
E eu vejo isso como um grande avanço. Como um grande avanço. Porque, na verdade, esses títulos de utilidade pública nada mais fazem do que burocratizar. E vejam como a coisa é complexa. Alguém aqui sabe me dizer como é que se faz para obter um título de utilidade pública? Projeto de lei. Ou seja, a entidade próxima ao prefeito ou próxima de algum vereador solicita que ele apresente um projeto de lei que vai conceder o título de utilidade pública municipal, por exemplo, ou título de utilidade pública estadual. Vejam que é algo meramente formal, porque depois que a entidade obtém o título, já não há qualquer tipo de controle. Então, título de utilidade pública para quê? Não tem muito valor. Ele servia muito mais para atender a trocas de favores, política de balcão, né? Porque a entidade que possui acesso ao vereador, o vereador propõe um projeto de lei. Mas e aquela entidade que não tem ligação política com qualquer membro do legislativo ou que não é próxima do executivo? Simplesmente não obtinha o título de utilidade pública. Então, repito, no plano federal, não mais se exige título de utilidade pública federal. E o que eu tenho sugerido, sempre que posso falar em público, é que municípios e estados também revoguem as suas leis de títulos de utilidade pública, porque isso hoje não mais possui a importância do passado. É algo que só burocratiza, é algo que serve a outros interesses que não o interesse público. Então, hoje a entidade que queira celebrar uma parceria, basta que ela se apresente ao poder público, não sendo necessário título de utilidade pública municipal. Sim, vereador. Você produziu isso? Ainda não. Temos ainda no estado de Goiás lei estadual que dispõe sobre o título de utilidade pública estadual. Não houve ainda nenhuma iniciativa para que se revogasse essa lei, seguindo aí o modelo federal, mas é algo que eu espero naturalmente vai ocorrer, em razão da sua hoje completa desnecessidade. O SEBAS, ele é difícil de conseguir, por isso que o pessoal que faz o mesmo trabalho, a grande maioria não tem esse tipo. Exatamente. Ele deixou de ter necessidade, porque o mais interessante do SEBAS é deixar de recolhimento da patronal, né, Sim. e de outros impostos na área federal. E daí? Não precisa e continua tendo esse benefício? Sim. O SEBAS continua existindo. A entidade que tiver interesse em obtê-lo pode formular seu requerimento junto ao ministério adequado, etc. Mas o SEBAS não mais é necessário para a celebração de parcerias com o poder público. Pois é, mas ele É claro que quem possui o SEBAS goza de um regime de vantagens, de um regime tributário mais favorecido. É isso, no fim das contas, o que nós temos. Mas ele não mais é obrigatório e necessário para a celebração de parceria social. porque a entidade filantrópica, ela segue os mesmos trâmites. Mas pela lei, não é uma coisa automática, não é. Não é, mas não é beneficiário. A entidade que é filantrópica, ela tem todos os direitos que todas as entidades têm. Só que às vezes o poder público não aceita isso. Mas Isso. ela pode entrar na justiça e conseguir que ela tenha as mesmas isenções que tem Isso. no título de utilidade. Inclusive, a lei do SEBAS foi recentemente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal numa ação direta de inconstitucionalidade, e vários dispositivos dela, é uma lei, é a 12.000... pois é, de 2012, né? Salvo engano, 2011. Então, alguns dispositivos foram declarados inconstitucionais. Hoje está em aberto essa questão do SEBAS, mas o relevante em ser dito aqui é que hoje ela é desnecessária para celebrar ajuste de parceria com o poder público. E claro, a entidade, desde que sem fins econômicos, ela goza de um regime de vantagens. O grande problema, a grande grita das entidades do terceiro setor era com relação à dificuldade para a obtenção do SEBAS. Processo extremamente burocrático,
difícil e que hoje, de certo modo, perde relevância, na medida em que ele não é mais exigido para parcerias com o terceiro setor. O entendimento é a necessidade que a entidade filantrópica tem de não recolher a patronal. Essa, quer dizer, quem não tiver, continua recolhendo. Não, aí que está. Essa envolve uma questão jurídica mais profunda, porque a Constituição Federal diz que as entidades privadas filantrópicas gozam de certas imunidades a serem disciplinadas por lei. Então, isso que a senhora está me dizendo está totalmente adequado. Certas contribuições, certos tributos, a entidade privada filantrópica não tem de pagar. Mas como se trata de imunidade, isso deveria ser disciplinado por lei complementar. E não foi. A União editou lei ordinária. Uma das leis ordinárias é a lei do SEBAS. Então, o que se discutia no Supremo Tribunal Federal era isso. Pode uma lei ordinária regulamentar imunidades constitucionais? Bom, meu ponto de vista, minha opinião pessoal, ainda que não haja lei regulamentadora, é possível discutir judicialmente essa imunidade. E a entidade, então, gozar desse regime tributário mais favorecido. Haja lei complementar ou não. É constitucional. Exatamente, exatamente. Então, é por isso, razão a mais para a obtenção do título SEBAS tornar-se hoje completamente desnecessário. Vai chegar uma hora que ele vai ser. Exatamente, E vai chegar uma hora que as entidades não mais terão interesse na sua obtenção. Exatamente, porque não há necessidade dele. Mas a gente, hoje, para conseguir as isenções, tem que se buscar o poder judiciário. Exatamente. Ou obtém o SEBAS, ou então vai a juízo. Muito trabalho. Por isso que eu vejo com muito bons olhos a Lei 13.019. Ela é bastante detalhista, formalista, mas, no fim das contas, ela veio para facilitar as coisas. Deixar, como eu falei, as coisas mais republicanas. Né? Pode passar, por favor. Aqui, rapidamente, a gente está falando, né, de termo de colaboração, termo de fomento, acordo de cooperação, mas é preciso deixar claro que a Lei 13.019 não se aplica a todos os ajustes de parceria que o poder público vem a celebrar. Então, a Lei 13.019, para que vocês compreendam, não se aplica em matéria de contrato de gestão com organizações sociais. Por quê? Porque contrato de gestão com OS requer lei específica, ou da União, ou do Estado, ou do município. Então, contrato de gestão com OS é uma coisa, parceria, seja por meio de acordo de colaboração, acordo de cooperação, termo de fomento ou termo de colaboração com o terceiro setor é outra coisa. A 13.019 não se aplica também... Sim. Mas uma entidade, pelo fato dela ser OS, uma organização social, não tem nada a ver a participação em edital. Tem tudo a ver. Deixa eu explicar uma coisa. Toda entidade privada filantrópica, antes de mais nada, é uma entidade sem fins econômicos. Algumas entidades podem obter alguns títulos jurídicos, ou seja, eu sou filantrópica e quero obter o título de OS. Vou lá e obtenho. Eu sou sem fins econômicos e quero obter o título de OCIP. Vou lá e obtenho. Mas eu sendo OS, OCIP, eu não perco a minha natureza de entidade privada filantrópica. A questão é que, para celebrar contrato de gestão, a entidade tem de ser OS. Para celebrar termo de parceria, a entidade tem de ser OCIP. Mas nada impede que uma entidade privada filantrópica qualificada como OS venha a participar desses editais. Porque, antes de tudo, ela é o quê? Ela é filantrópica. Ela é uma pessoa jurídica de direito privado, de base associativa ou fundacional, sem finalidade lucrativa. Então, percebam isso. O ser OS, o ser OCIP, é um mero título jurídico, mas que não desnatura a sua natureza inicial, que é a de ser filantrópica. Exatamente. Um contrato de gestão não usaria essa lei.
Contrato de gestão, não se aplica essa lei. Mesmo sendo entidade filantrópica com título de OS. Mesmo sendo entidade filantrópica com título de OS. Só vai se aplicar a lei de OS se ela celebrar contrato de gestão. Como aqui não se trata de contrato de gestão, não há que se falar em lei de OS. Aqui nós estamos falando de 3 instrumentos. Repito, termo de colaboração, termo de fomento e o acordo de cooperação. Eu sei que a nomenclatura pode confundir, né? Contrato de gestão com OS, termo de parceria com o CIP, então é importante estar atento à terminologia. A 13.019 não se aplica também aos convênios e contratos celebrados com entidades filantrópicas na forma do parágrafo 1º do artigo 199 da Constituição. Esse é o dispositivo que trata do repasse de recursos da saúde para aquelas entidades que atuam no SUS, ou seja, entidades filantrópicas na área de saúde, que recebam recursos públicos para prestar serviço de saúde de forma gratuita e universal à população, continua, na forma da 13.019, sendo uma exceção. Então, para estes casos, o antigo convênio público pode continuar. Foi uma exceção feita em emenda a 13.019, a pedido das entidades privadas filantrópicas, muitas delas que atuam na área da saúde e que recebiam verbas, portanto, para oferecer bens e cuidados em saúde pública. A 13.019 não se aplica também aos termos de compromisso cultural. Há lei própria sobre isso e é a lei federal que dispõe sobre os pontos e os pontões de cultura. Então lá, lei específica, que disciplina parcerias na área cultural, não se aplica a 13.019. O que não quer dizer que, por meio da 13.019, parcerias na área cultural possam vir a ser celebradas. A única exceção é para os pontos e os pontões de cultura. Tá bem? Por exemplo, vamos supor aqui, uma entidade de bairro, na região metropolitana de Goiânia, por exemplo, quer realizar uma feira do livro, um evento cultural. Ela pode se apresentar ao município, apresentar o seu projeto, e este projeto de feira do livro, como evento cultural, ser fomentado pelo Poder Público Municipal nos termos da Lei 13.019. Isso nada tem a ver com ponto ou pontão de cultura. Entenderam? A 13.019 não se aplica também aos termos de parceria com os CIPs, porque há lei própria a respeito disso. Não se aplica também às transferências de recursos para aquelas entidades de atendimento especializado de educandos portadores de deficiência, ou seja, entidade que atua com portador de deficiência na área de educação pode continuar a receber recurso na forma de convênio, sem aplicação da 13.019. Doutor Rafael, nesse caso, como exemplo que você deu no livro, no caso, quando a entidade procura o poder público com um plano de trabalho, Isto, mesmo assim ele vai ter que fazer o chamamento público. em princípio, sim. A entidade privada pode apresentar uma ideia, apresentar um plano de trabalho ao poder público. O poder público, interessante essa política pública, vou implantar essa política pública. O poder público toma para si o projeto, mas tende a realizar chamamento público, via de regra. Quando é que ele não vai realizar chamamento público? Quando, por exemplo, a situação demonstrar que apenas aquela entidade específica é que possui condições de executar a parceria. São as hipóteses de dispensa e inexigibilidade previstas na lei. Está lá no artigo 29 e 30 da lei. Então, por exemplo, só para deixar bem claro. Quando, por exemplo, houver inviabilidade de competição, quando, em razão da natureza singular do objeto, apenas aquela entidade puder executar aquela parceria, ou se as metas ali fixadas somente puderem ser atingidas por uma específica entidade.
Então, nesse caso, em razão do personalismo, afasta-se o chamamento público. Então, por exemplo, eu quero realizar uma feira do livro na periferia de Goiânia para atender aos bairros A, B e C, por exemplo. As entidades que atuam naquela área no setor cultural podem se apresentar. Se houver mais de uma, necessariamente terá de haver chamamento público. Caso contrário, se perceber que apenas uma entidade é que possui expertise e capacidade para realizar aquela feira do livro cultural, então, nesse caso, afasta-se o chamamento público. E essa demonstração cabe ao poder público ou a entidade propositora demonstrar isso tem de ser demonstrado no processo administrativo. O administrador público tem que motivar, tem que expor as razões pelas quais não vai realizar chamamento público e vai celebrar, então, a parceria de forma direta com aquela entidade. Tudo isso fundamentado, motivado num processo administrativo. A prova disso, o fazer prova, claro que a entidade terá de apresentar alguns elementos, o poder público buscar outros, mas tudo tem que estar documentado nos autos de um processo administrativo. Sob pena disso configurar ato de improbidade administrativa. Foi até uma alteração que a Lei 13.019 promoveu na Lei de Improbidade. A 13.019 não se aplica também àquelas transferências para entidades educacionais em matéria de alimentação escolar e não se aplica às parcerias com os serviços sociais autônomos. Sistema S, SESC, SENAI, SESI, SEST. Para parcerias do poder público com o Sistema S, 13.019 não se aplica. Então, aqui, rapidamente, apenas algumas exceções, para deixar claro que 13.019 ela é o novo marco nacional das parcerias sociais, mas não se aplica a tudo. Há exceções. Por favor. Já pude adiantar para vocês, a 13.019 traz, portanto, as hipóteses de dispensa ou de inexigibilidade de chamamento público, e são essas hipóteses que interessam muito as entidades do terceiro setor, para fugir do chamamento público, né? Então, digo que são hipóteses excepcionais, porque a regra hoje é que haja esse caráter competitivo por meio de uma seleção pública. Eu posso depois aprofundar as hipóteses de dispensa ou inexigibilidade. Não sei como dizer, que você teria a expertise particular para o projeto, você já tem que formalizar ela junto com o projeto ou no momento posterior? Bom, para isso eu tenho que falar de uma coisa que se chama PMIS. Já ouviram falar? Procedimento de manifestação de interesse social. Via de regra, quem elabora a política pública é o poder público. Né? Como o exemplo que eu dei aí, a Feira do Livro Cultural, o trabalho assistencial com menores carentes. O poder público desenvolve política pública. Mas o poder público pode recolher ideias da sociedade. Então, ele pode abrir um procedimento de manifestação de interesse social. O que é isso? Publica um edital em que ele espera receber ideias. Então, por exemplo, eu, prefeito municipal, quero desenvolver uma parceria com entidade filantrópica para a preservação dos parques de Goiânia. Eu não sei como fazer isso, quero receber ideias. Então, entidades privadas que atuam no meio ambiente, apresentem as suas ideias. Aí vamos supor que haverá lá uma série de projetos e planos de trabalho. Eu, poder público, nesse procedimento de manifestação de interesse social, vou receber tudo aquilo, vou analisar o que é pertinente, o que não é, o que vale a pena, o que não vale, o que é bom, o que é ruim, e vou depois selecionar um plano de trabalho. Olha, esse plano de trabalho é interessante para a preservação de parques ambientais. Foi a entidade A que apresentou. Mas isso pouco importa, porque esse projeto passa a ser meu, do poder público.
E eu, então, realizo um chamamento público, que pode ser afastado, se demonstrar, por exemplo, que apenas uma entidade é que pode executá-lo. Vamos supor que em Goiânia só haja uma entidade que atua na preservação do meio ambiente. Então não tem por que realizar chamamento público. Então perceba que essa sua pergunta, o momento da demonstração disso vai depender se houver ou não um PMS, né? Mas é sempre bom, sempre oportuno que a entidade interessada, ao se apresentar ao município, já apresente todos os documentos que demonstrem, né, essa exclusividade, de que somente ela, entidade, pode executar aquela parceria. Mas isso não vai afastar a necessidade de um processo administrativo, em que isso fique cabalmente demonstrado, sob pena de ato de improbidade e, portanto, problemas, né? Para o gestor municipal, para as entidades. Rafael, o seu nome, né? Sim. Você falou sobre o chamamento sobre as entidades. Eu queria lembrar você que o seguinte: o plano diretor foi passado, que é lei, o fórum permanente em Goiânia, que se reunia as entidades associativas, né, todas as entidades, com o poder público para discutir os problemas de Goiânia, suponhamos, né? E a lei ficou na responsabilidade do, me parece que hoje é esse Instituto de Estado, entendeu? Agora, o que acontece na prática? Isso aí é prática, entendeu? Que nem o poder público, nem o municipal, nem o estadual, nem o Ministério Público, ninguém quer esse fórum permanente em Goiânia. Porque aí se discutia todos os problemas que tinha em Goiânia, porque devia vir entidade com seus problemas na região, os que atingem seus associados, entendeu? Isso não pode permanente. O problema é ser esse aqui. E agora vamos discutir o que vamos fazer. A presença do Ministério Público era importante nesse fórum permanente, porque quando se apontava um problema que não era resolvido, que não tinha como resolver aquele problema, o Ministério Público já saía dali com a ação civil pública assinada pelas entidades. Me parece que aí o poder público não quer que isso aconteça, entendeu? Mas é lei em Goiânia, entendeu? Isso aqui, né? Aí no caso, vamos ver qual é o maior problema que atinge hoje a sociedade, que está acabando com o nosso jovem. Ninguém vê, nenhuma instituição dando poder se manifestar isso aí. Seria um emprego para o jovem. Aí entraria uma entidade dessas aí, porque eu fazia um convênio com o Estado e a União, e o município, para pegar a verba para trabalhar com o jovem, fazer um salário mínimo. Em Gigió você vai estudar e você vai participar das entidades associativas. E aí ele vai conhecer o funcionamento do Estado. Mas ninguém quer isso. O poder público não quer isso de jeito nenhum. Porque aí ia descobrir todos os problemas que a gente... Não, e para além disso, o que eu noto é que as parcerias não são levadas a sério. Dá-se pouca importância às parcerias com o terceiro setor. Prova disso é que no estado de Goiás e no município, por exemplo, de Goiânia, nós não temos um órgão central para cuidar, para tratar de assuntos do terceiro setor. Não há. Então a coisa é pulverizada, não há uma coordenação. Vai muito a toque de caixa de cada secretaria de Estado ou secretaria municipal, então a política de fomento e colaboração acaba se perdendo. Só concluindo aqui, terminando aqui, vou dar aqui um exemplo. O transporte coletivo de Goiânia. Ele desempregou 4.600 trabalhadores. Aí o seguinte, ele está violando a lei. A lei de contravenção penal, que diz que aonde se vende alguma coisa, presta algum serviço, pode ter outra forma de pagamento, mas tem que respeitar a moeda de custo do Estado Nacional. É o seguinte, as instituições do poder, principalmente a Câmara Municipal aqui, é o seguinte, sabe disso. É o seguinte, mas não faz nada sobre isso. Os empresários é que mandam o transporte coletivo. Suponhamos aquele acordo que
carro dentro do ônibus. Aí ele não impede. Agora é o seguinte. Sim, mas veja bem, assim como este problema, com este problema, há inúmeros outros problemas públicos, né, que possuem uma sede adequada e uma arena adequada para serem abordados. O que eu proponho aqui para ser mais produtivo é que a nossa discussão se centre nas parcerias sociais. Porque senão a gente vai falar de Lava Jato, de BNDES, de Petrobras, e aí, né? Entenda, é um problema atual, presente no município, na região metropolitana, mas é um problema que tem de ser resolvido em outra instância, né? Mas eu queria lhe mostrar que a lei não funciona como bem fazer prefeitura. Bom, tem que funcionar, né? Se não funciona, está faltando atuação dos órgãos de controle. Ministério Público, Câmara de Vereadores, que são órgãos democráticos e que têm o papel de exercer pressão, cobrança, fiscalização dos atos do chefe do executivo, governador do estado, prefeito municipal, né? Mas nós não podemos fugir da lei, porque é a lei o instrumento da democracia. Imagine se vivêssemos sob o arbítrio, em que sem lei, eu, você, a senhora, o senhor, fôssemos obrigados a fazer ou deixar de fazer alguma coisa sem lei. Imagine o arbítrio. Isso é tirania. Então, se a lei funciona ou não, isso é um outro aspecto. Mas da lei nós não podemos nos afastar, porque ela é essencial num Estado democrático de direito. Pode passar, por favor. Bom, então, aqui já quase finalizando essa rápida exposição, nós não podemos então confundir. 13.019 é hoje o Marco Nacional das Parcerias Sociais, que recebeu o nome de Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Isso nada tem a ver com lei de OS e lei de OCIP. Por exemplo, no plano federal, na União, temos uma lei de OS, aplicável somente à União, que é a Lei Federal 9637 de 98. No estado de Goiás, temos também uma lei de OS, é a 15.503. E também o município de Goiânia tem lei de OS, uma lei do ano de 2006. Com relação às OCIPs, temos uma lei federal que se aplica à União, temos uma lei estadual, mas não temos lei municipal de OCIPs. E aqui eu quero fazer duas observações, de coisas que eu tenho lido e escutado na mídia local. Dia desses, o Jornal O Popular trouxe uma reportagem em que o senhor prefeito municipal dizia que não aceita, não vai celebrar parcerias com a OS, tanto na saúde quanto na educação, porque ele acha que é melhor executar diretamente a atividade, sem parceria. Bom, essa é uma decisão sobre a qual não podem recair críticas. Eu goste ou não do modelo, eu considere bonito ou não o modelo de parceria com o OS, se isso é de esquerda ou de direita, se isso é vermelho ou é azul, se isso é PT ou PSDB ou PMDB, isso pouco importa. Porque o que é que nós temos aqui? Uma decisão política tomada por alguém que foi eleita pelo voto direto, secreto e universal. Ou seja, alguém apresentou um programa de governo e este programa de governo foi sufragado nas urnas. Então, o governador do estado adotar OS na saúde ou na educação e o prefeito municipal recusar-se a esse modelo de OS na saúde e educação, isso tudo está no plano da mais legítima decisão política. Legítima decisão política, porque, no fim das contas, o que nós temos é uma decisão das maiorias conjunturalmente no poder. Amanhã ou depois, quando for outro governante, ele pode adotar a política pública que ele entender melhor para a sociedade. Mas temos de respeitar. Agora, se eu concordo ou não, se isso é privatização, se isso é terceirização, nesse discurso que não tem nada de jurídico, a gente pode discutir lá fora, num cafezinho, etc.
Mas num discurso jurídico isso não tem lugar. Mas por que eu estou falando isso? Porque recentemente o prefeito municipal de Goiânia disse isso, olha, saúde e educação, eu não quero parceria com o OS, eu vou executar diretamente, porque é muito melhor executar direto. Mas veja, o prefeito municipal fala isso e logo em seguida o mesmo jornal fala da maternidade Dona Iris, que é gerida por uma entidade privada filantrópica. Então vejam a incoerência no discurso. Eu não quero o OS, que é uma forma de parceria. No entanto, nós temos maternidade Dona Iris, gerenciada por uma entidade privada filantrópica, o sistema de teleatendimento, gerenciado por uma entidade privada filantrópica, que, aliás, a entidade que o gerencia é também uma OS no estado de Goiás. Então, é isso que nós temos, com relação a isso que nós temos de ter capacidade e juízo crítico para perceber o que se fala e fazer as necessárias críticas. De duas uma, ou falta honestidade intelectual, ou então isso é mero palavreado. Porque dizer que não quero parcerias, vou executar diretamente atividades em saúde e educação, e ao mesmo tempo eu ter parcerias com o terceiro setor, por meio de outros instrumentos de parceria, eu acho que isso revela uma grande incoerência discursiva. E é com relação a isso que temos de estar atentos, né? Porque o jogo da política é um, mas aqui o jogo é jurídico. Percebem a questão? É conhecido, né, que as entidades filantrópicas, elas atendem 40% do centro de educação infantil. Sim. Outro exemplo que eu não mencionei, que eu me esqueci. E o que acontece? Utilizam as entidades para fazer o censo municipal, recebe o dinheiro federal através desse censo e passa uma partezinha para as entidades que o menino dela que foi utilizado. Então, não, isso fora porque eles recebem mais de 400 do Fundeb, passa 165 há quase 5 anos. Esse ano, por exemplo, passou janeiro, fevereiro, não passou mais. Então, é uma coisa assim muito estranha. Independente de fazer parceria com as entidades filantrópicas que atendem 40%, é sabido, porque já foi feito diversas vezes, inclusive eu presenciei dentro do Ministério Público há anos passados já, uns 2, 3 anos, fazendo uma per capita no município da educação infantil, custa para o município R$ 1.800. Outros já foram feitos dizendo que é R$ 1.400. Na execução direta. Na execução direta. E passa para a entidade filantrópica que atende 40%, R$ 165. Quer dizer, cadê o troco? Quer dizer, é questão de levar a coisa a sério. Exatamente. E nós estamos providenciando. Eu estou representando as entidades filantrópicas na área de educação e agora a entrada do terceiro setor também, que é a SEG. E nós vamos providenciar esse tipo de coisa. E ainda existe a necessidade de mais entidades para atender a educação infantil, que se o prefeito pagar para escolas particulares é muito mais barato do que manter o funcionário público. Onde que pode exigir esse atendimento da criança de alguma forma? Porque o Ministério Público, alguém tinha que olhar isso. Não é as entidades ficarem brigando por isso. É as autoridades exigirem do Executivo essa atitude. Porque é muito mais barato pagar a escola particular do que manter o funcionário. Com certeza, é muito mais barato ter parcerias com o terceiro setor. Agora, volto ao que eu disse lá atrás. É preciso, antes de mais nada, que o prefeito municipal adote prioridades na sua gestão. Se a educação não for uma prioridade, se as parcerias na área educacional levadas a sério não forem uma prioridade, o que é que nos resta como sociedade? Servirmos-nos aí de instrumentos de pressão.
a sociedade civil organizada pressionando o prefeito, a Câmara de Vereadores pressionando o prefeito, o Ministério Público adotando alguma recomendação ao prefeito municipal. Mas, como eu disse, dependemos da decisão de um agente político que é o chefe do executivo. Na educação profissional e tecnológica, isso. Isso aí seria um exemplo de contrato de gestão. Isso, com o OS. Com o OS, que é um pouco diferente das parcerias, então, que está regulamentada. Isso, sim. Porque nós no âmbito lá da assistência, e onde ela está falando, e na própria educação que se faz com as unidades de educação infantil, eu acho que não é um contrato de gestão. E não é. De fomento ou colaboração, essas duas coisas ainda tem uma dúvida sobre. E na assistência também, né, não é um contrato de gestão, é uma parceria, e lá, inclusive, nós fizemos esse ano e está sendo feito com a dispensa do chamamento público, que está previsto, né, através a partir de uma possibilidade de uma justificativa. Isso. Tá, não é só para... Exatamente. Então, nesse caso, é um contrato de gestão e, consequentemente, não está regido pela... 13.019. Instrumento legislativo. Isso, exatamente. E a outra observação que eu gostaria de fazer é que o município de Goiânia não possui lei de OCIPs. Mas dia desses causou-me estranheza, e eu até já pude falar isso numa outra ocasião aqui na Câmara de Vereadores, o Ministério Público ajuizou ação de improbidade contra o ex-presidente da Casa por conta de um termo de parceria que a Câmara celebrou no ano passado com o OCIP. E aí o que me causou muita estranheza foi como é que a Câmara de Vereadores, o município, né, que tem personalidade jurídica, celebra um termo de parceria com o OCIP se o município não tem lei de OCIPs. Então percebam que há um certo amadorismo no tratamento. Exatamente. Mas o fato dele não ter, ele não pode, a partir disso, pegar outros padrões, ou do Estado, ou a federal? Certamente foi isso que ocorreu. Eu não conheço os autos do processo, mas certamente foi isso. E não é raro vermos municípios servindo-se da lei federal de OS, lei federal de OCIPs, para celebrar contrato de gestão ou termo de parceria. O fato é que a lei federal de OS ou de OCIPs, ou a lei estadual de OS ou de OCIPs, elas se aplicam apenas àquele ente da federação. Elas não são lei de caráter geral, não são lei de caráter nacional. Então, possivelmente, o que ocorreu aqui no município foi a utilização da lei federal de OCIPs para celebrar um termo de parceria com o OS no município de Goiânia, o que está completamente equivocado, porque de duas uma, ou o município edita sua lei própria de OCIPs, regulamentando todo o procedimento de qualificação de entidade, como vai celebrar o termo de parceria, como vai fiscalizar e controlar, ou então, o que não é tão comum, aprova-se uma lei municipal que simplesmente adote a lei federal no âmbito municipal. Mas isso também não há. Então percebam que o tema parceria social é desconhecido por grande parte dos gestores públicos, administradores públicos. Há muita desprofissionalização, há muito amadorismo, e agora isso tudo se complica quando temos uma lei nacional de parcerias, que é a 13.019. Uma lei detalhista, uma lei extensa, uma lei que busca sistematizar o agir administrativo e que, claro,
vai gerar muitas dificuldades. Até mesmo porque o município de Goiânia ainda não regulamentou a Lei Nacional 13.019. Pode passar, por favor. Essa lei nacional, em alguns aspectos, exige regulamentação. Vários municípios importantes já regulamentaram. Aqui eu estou elencando apenas alguns. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, capitais importantes que regulamentaram a lei nacional. Em Goiânia não há ainda regulamentação. De modo que isso tende, de certo modo, a tornar mais difíceis as coisas, né? E várias minutas de decreto de outros municípios encontram-se aí em fase de consulta pública, de modo que o esforço, então, dessa audiência pública, nós aqui reunidos, é esse, né? É o de conhecer um pouco mais. Não. O que não impede a aplicação da lei nacional, da 13.019. É que a regulamentação, ela pode tornar a disciplina mais adequada à realidade local. Vou dar um exemplo, que eu acho que é bem prático para vocês. Bom, eu não sei dizer, mas... O ato regulamentar, o decreto, é ato exclusivo do prefeito municipal. Ninguém pode fazer por ele. Agora, por que é que isso não foi feito? Há várias razões. O desconhecimento é uma delas, né? Vai dificultar quando poderia facilitar. Vou dar um exemplo. A lei nacional, a 13.019, ela proíbe a exigência de contrapartida financeira. No passado era assim, né? Olha, eu vou dar 1 milhão para a entidade, vou transferir 1 milhão para executar um projeto social, mas o projeto é de 1.200.000. Eu dou 1 milhão, 200.000 é a contrapartida da entidade. A lei nacional veda a exigência de contrapartidas e diz que podem ser exigidas contrapartidas em bens e serviços. A União já regulamentou a lei federal e ela diz o seguinte, olha, parcerias com valor inferior a R$600 mil, não haverá qualquer tipo de contrapartida, nem em bens, nem em serviços. Então percebam, é um aspecto que o ente da federação pode regulamentar. Em Goiânia, por exemplo, por hipótese, o prefeito municipal pode dizer em decreto, olha, parcerias com entidades do terceiro setor de até R$1 milhão, fica dispensada qualquer contrapartida por parte da entidade. Ou 100 mil, ou 300 mil, não sei. É algo que depende da realidade local. Então, perceba isso, né, que o decreto regulamentador não impede a aplicação da lei, que é auto-aplicável, mas o decreto pode facilitar as coisas, né? Então, esse é um esforço de pressão que a sociedade tem de fazer ao chefe do executivo, para que regulamente. No estado de Goiás, tampouco isso foi regulamentado. É esse o quadro, pode passar, por favor. É esse o quadro que eu pretendi aqui apresentar para as senhoras e senhores nesta manhã, um rápido bate-papo, né, sobre este que é um tema tão novo, é um tema com o qual eu tenho lidado no estado de Goiás desde 2011, esse foi o tema da minha dissertação de mestrado, em Lisboa, Portugal, e é um tema com o qual eu lido profissionalmente, academicamente, eu sempre publico no jornal popular alguma coisa a respeito do assunto, então estou à disposição para o que vocês eventualmente precisarem nessa matéria. Anuncio aqui, infelizmente já está esgotado, essa é uma obra sobre a Lei 13.019, que eu e outros doutrinadores da área organizamos e publicamos pela editora Fórum, foi lançada no início desse ano e já está esgotada a primeira edição. É possível ainda encontrar em alguma livraria que possui em estoque, mas na editora está esgotada. Parcerias com o terceiro setor, as inovações da Lei 13.019 de 2014. Enfim, eu sou um entusiasta
dessa matéria. Eu acredito que as parcerias com o terceiro setor são o futuro. Se quisermos uma sociedade com serviços sociais de qualidade, efetivos e a um preço suportável, porque somos nós, com os nossos impostos, que remuneramos e que custeamos a atividade pública. Então, se quisermos serviços públicos de qualidade e a um custo suportável para nós, cidadãos, eu vejo as parcerias como uma grande opção. Elas não são panaceia, elas não vão resolver todos os problemas da administração pública, mas elas são, com certeza, um grande passo rumo à construção de uma sociedade mais inclusiva, mais participativa, mais empoderada dos seus direitos, e isso é algo que se pratica nos países desenvolvidos da Europa, por exemplo. Lá isso é muito comum. Aqui no Brasil é que a gente começa a dar mais importância e mais valor ao terceiro setor, até porque as nossas leis de parcerias são relativamente recentes. Elas têm cerca de 15, 20 anos. É algo novo ainda, para um país que, na verdade, começou em 1808. Que a gente pensar bem, o Brasil não começou em 1500. O Brasil começou em 1808, quando a família real veio para cá. E foram então construídas as primeiras estradas, o primeiro Banco do Brasil, universidades. É quando esse país passou a existir. Antes disso, era uma mera colônia, exportadora de produtos tropicais. Então, há muito ainda a ser feito, as leis são recentes, e nós, como sociedade civil organizada, temos aí capacidade para pressionar e estimular ações públicas nessa matéria da colaboração público-privada. Bom, era isso, vereador Lucas Quitão, obrigado pelo convite e me coloco à disposição para o que as senhoras e senhores precisarem aqui. Muito obrigado. Sim. Sim. Teste de? O senhor está falando dos mecanismos de compliance, de integridade, é isso? Bom, o que é importante destacar aqui é o seguinte: a entidade privada filantrópica, quando recebe verba pública, essa verba não se torna verba privada, continua verba pública. Então é importante que a entidade apresente um regulamento de compras, aquisições e contratações, que é o que vai dar a diretriz. Porque eu, entidade privada, não posso comprar o insumo da farmácia do meu tio, do mercado do meu irmão, não posso contratar meus primos, minha mãe para trabalhar na entidade, né, porque é dinheiro público envolvido. Então, aqueles princípios da administração pública, neste particular, são aplicados. Então, a importância de um regulamento é para dar transparência às ações da entidade privada filantrópica. Eu penso que um regulamento, um decreto municipal, pode detalhar isso, pode explicitar isso, né? Para deixar, como eu disse, as coisas mais republicanas. Até uma das minhas perguntas era sobre isso, se nessa lei nova, a 13.019 de 2014, ela prevê algum mecanismo mais claro de transparência. A gente sabe que um dos grandes problemas hoje desses contratos de gestão,
PPPs é a questão da transparência. Tem algum outro mecanismo mais claro sobre isso? Bom, além de a Lei 13.019 exigir transparência com divulgação de todos os dados e informações em sítio eletrônico do órgão envolvido com a parceria, a lei também fala dos comitês de políticas públicas, dos comitês de acompanhamento e fiscalização, com a finalidade de deixar as coisas mais transparentes. Fala também em sistema eletrônico de acompanhamento, que os municípios têm de constituir, têm de criar. Esse sistema de acompanhamento, ele apenas é afastado naqueles municípios com menos de 100 mil habitantes, não é o caso de Goiânia. Então vejam que a lei dispõe de muitos elementos. Se serão aplicados na prática ou não, isso é uma outra história, né? A história nos mostra que as administrações têm muita dificuldade em deixar transparentes as coisas. Mas, mais uma vez, eu repito, esse é um papel de cobrança que nós, sociedade civil organizada, Câmara de Vereadores, tem de desempenhar, executar junto à Prefeitura. No Estado, elas têm regulamento de compras, têm regulamento Conselho de Excelência, né? Somos fiscalizados todos os Sim, minutos sim. e horas por dia. A transparência, por exemplo, todo investimento que vem, você tem que fazer demonstração de resultado. Não tem, é bem fiscalizado, é bem transparente. E as pessoas podem, às vezes, se queixar do controle da fiscalização. Mas uma coisa que é preciso dizer é o seguinte, parceria não é festa. Parceria não são férias. Não basta o administrador público simplesmente repassar o recurso e deixar que a entidade execute. Porque, veja, se eu, poder público, me sirvo da parceria, na saúde, na educação, na cultura, etc., é porque eu, por várias razões, não tenho conseguido executar diretamente um bom trabalho. Então eu me sirvo de alguém que possa me auxiliar nisso. Agora, se eu, além de não saber executar ou não executar bem, não tiver condições de também controlar e fiscalizar, então vamos fechar as portas, né? Quem fiscaliza? Isso é o mínimo. Bom, aí depende da estrutura orgânica de cada administração. Normalmente, são as controladorias, como órgãos internos, né? Controladorias, a própria secretaria envolvida com aquela política pública, as procuradorias do município ou do estado, no âmbito interno. No controle externo, Ministério Público e Tribunal de Contas. Além dos órgãos de controle social, os conselhos, né? Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança, Conselho Municipal de Saúde, e por aí afora. Nós temos aqui, até ela me falou de um probleminha no Conselho de Educação que não tem a participação da sociedade civil. Mas isso é uma questão que a gente tem que discutir em outra oportunidade. Eu queria uma explicação sua, doutor. Quanto assim, você disse que o terceiro setor vai auxiliar o poder público. Isso eu não tenho dúvida, até complementando todas aquelas vantagens que você trouxe para a gente, eu ainda digo que o terceiro setor é menos burocrático, é mais barato e ele facilita, né? Tudo que, ao invés do caso lá das OS de hospital, a gente vê isso muito claramente. Qual que é a vantagem hoje? Você como um gestor, nesse trabalho que eu vou fazer aqui na Câmara de convencer o prefeito, qual que seriam as vantagens que eu poderia levar até ele? Falar, olha, através do terceiro setor você vai poder ganhar nesses e nesses pontos. Quais você me diria assim? Bom, primeiro, engajamento social. Demonstrar ao chefe do executivo que quando o terceiro setor é um parceiro da administração, você tem ali um engajamento de uma sociedade que está envolvida no projeto. Primeiro ponto. Segundo ponto, a parceria com o terceiro setor, como já foi dito, é mais barata, é menos onerosa e o terceiro setor está livre daquelas amarras burocráticas. O terceiro setor não tem que fazer licitação, não tem que seguir a Lei 8666 de 93, que é a Lei de Licitações. O terceiro setor está livre de uma série de amarras burocráticas e administrativas que são próprias do poder público.
O terceiro setor tem uma liberdade que o poder público não tem. Então, por que não eu, poder público, me servir dessas vantagens comparativas? O terceiro setor, o setor privado, paga mais barato. E paga mais barato por quê? Porque vocês sabem que se o poder público municipal ou estadual atrasa um pagamento, para o eventual credor receber esse pagamento e tiver de judicializar a questão, vai receber depois, por meio de precatório. O privado não paga por meio de precatório. O privado paga o recurso que tem ali disponível. O poder público tem fama de mal pagador. E é por ter fama de mal pagador que todos aqueles que com ele contratam cobram mais caro. Porque há um risco envolvido, o risco do não pagamento. E mais, a corrupção. Não é de nenhuma aspereza falar isso aqui, né? A corrupção encarece as coisas. Então, o terceiro setor, não que no terceiro setor não haja corrupção, não sou aqui ingênuo de falar isso, mas no terceiro setor as coisas podem fluir mais rapidamente, pode acontecer de maneira mais expedita. É aquela coisa que a gente vê no poder público, né? Cria-se a dificuldade para vender a facilidade, porque a teia burocrática contribui para isso. Quando eu tenho um ator privado que recebe a verba pública e pode executar, pode realizar compras, aquisições, contratações com aquele recurso, por meio de um regulamento muito mais simplificado, porém sujeito a controle, é claro que os ganhos e as vantagens tendem a ser muito maiores. Sem contar que tudo isso reunido, eu vou estar fomentando a participação social. As pessoas têm disposição e querem contribuir para o bem-estar social. Querem deixar uma história, querem deixar uma marca. Então, o governo, a administração, que oportuniza parcerias, que valoriza as parcerias, no fim das contas, valoriza a iniciativa pessoal, valoriza o cidadão. E todos querem ter essa oportunidade e esse espaço para realizar coisas boas, para deixar uma marca. A gente vê aí, né, isso na história mundial, muitos milionários, muitos bilionários que entram para o mundo da política. Muitos assim o fazem pela realização pessoal. Então, quando o poder público dá oportunidades ao terceiro setor, ele dá oportunidades de participação. E é isso que a sociedade quer, poder participar. Então, isso me parece que é o ativo mais importante, né? Num convencimento junto ao chefe do executivo. Quer usar o microfone? Você perguntar? Um é a necessidade da regulamentação da lei, que já é uma lei federal, e, como o senhor já apontou, a importância da sua regulamentação municipal, né? Independente de que se o prefeito vai ou não fazer isso, porque, na verdade, já faz parcerias, né? Já faz parcerias, como a senhora já apontou, na educação, na assistência, e nesses vários outros, porque ela é uma lei geral, né? E se me permite, faz parcerias e tem feito à margem da lei, porque a lei não tem sido aplicada. Isso. Sim. Do município de Goiânia para a assistência, ela já foi utilizada, já foi sacada, né? já foi levada a efeito para se fazer a parceria, embora tenha sido dispensado o chamamento público conforme a própria lei estabelece. Então, uma coisa é a sua regulamentação, né? Criar um instrumento legal no município. E a outra coisa depois, que aí é um outro debate, é definir se ele vai fazer os termos de parceria para a gestão, né? No caso do Estado no caso da educação e da saúde. Mas eu acho que é um debate, esse é um debate mais polêmico, inclusive, né? Agora, a regulamentação da lei, eu acho que é de necessidade, né? O prefeito precisa. Emergencial. Né? Emergencial e tem essa necessidade de regulamentar no município. Eu penso que o debate não é tão polêmico, porque o município de Goiânia já se serve das parcerias com o terceiro setor. Na assistência social, na educação infantil, já se serve. Ah, sim, contrato de gestão com certeza.
Mas não é necessário contrato de gestão se eu tenho outros instrumentos. O que eu não posso é, tendo os instrumentos legais, fazer parcerias à margem da lei, ou fazer de qualquer jeito, né? Doutor, inclusive, uma outra pergunta que eu tinha era sobre isso. Hoje nós temos, como ele disse, essa resistência ideológica, essa questão polêmica por trás dos contratos de gestão, principalmente do olhar do servidor público. A pessoa que está lá, às vezes até o efetivo, vai se sentir desvalorizado e tudo. Tem alguma coisa que a gente pode alterar, seja no contrato de gestão, na lei municipal, que dê mais, vamos supor, mais tranquilidade ao servidor do município, efetivo, que vai encarar essa mudança de gestão? Bom, o que é importante dizer? Num modelo de parceria com contrato de gestão com OS, por exemplo, o servidor público, ele permanece com o seu regime de prerrogativas funcionais. O servidor público, submetido a um estatuto, continua servidor público, preserva todos os seus direitos, deveres, garantias e vantagens. Nada muda. O que muda é que, eventualmente, esse servidor público é cedido para a organização social e passa, então, ali a desempenhar as suas atividades. Mas isso se trata de mera cessão de servidor. Nada muda para o servidor que não terá sua situação fragilizada. Nada muda. É isso que é pouco compreendido. E é pouco compreendido por questões ideológicas, porque, na maioria das vezes, os sindicatos não permitem uma adequada compreensão. Mas a questão é essa, o regime de prerrogativas do servidor em nada se altera. E mais, esse servidor pode até receber gratificações extras, desde que previstas em lei, para os casos de ganhos de produtividade ou exercício de funções de chefia ou direção no âmbito da OS. A questão é essa, é que há muita coisa envolvida com relação ao servidor, discurso ideológico. No caso da Secretaria de Saúde, o pessoal do HGG, Bom, isso é uma outra coisa que a gente precisa esclarecer aqui. O servidor, ele não é demitido, ele não é exonerado. Não, veja bem, no caso só um exemplo aqui, no caso dos hospitais do Estado, quando uma determinada OS assume, ela encontra ali um corpo de servidores. Tem temporário, tem comissionado, tem estatutário, tem de tudo lá dentro. Se estão trabalhando ou não, isso é outra história. O que o poder público faz? Ele estabelece um limite, olha, 50% da mão de obra será de servidores públicos. Os outros 50%, a OS vai contratar no mercado. Vai contratar pela CLT, a pagar todos os direitos e busca trabalhadores no mercado. Por que é que diminuiu o número de servidores no Estado, no hospital? Porque se percebeu que aquela quantidade era desnecessária. Muito cabo eleitoral, muita coisa equivocada. Cabide, né? Mas aí que está. O que ocorreu é que houve uma devolução de servidores estatutários para o órgão central, Secretaria da Saúde. E esse servidor foi alocado em outro órgão, foi exercer outra atividade. Mas ele não deixou de ser servidor público, ele permanece com o seu regime de prerrogativas, direitos e vantagens, mas na grande maioria dos casos, o que se verificou foi isso, uma quantidade excessiva de servidores para executar uma atividade que poderia ser realizada com uma quantidade muito menor de agentes. E tem outra coisa, que infelizmente a gente tem que dizer, o servidor público tem uma certa dificuldade para lidar com assiduidade, pontualidade, cumprimento de metas. Quando um privado assume uma gestão de uma escola ou de um hospital e passa a exigir cumprimento de horário, bate-ponto, presença assídua, cumprimento de metas, trabalhar,
Isso gera resistência, não gera? Ah, estão terceirizando, estão privatizando, vão acabar com a saúde pública, vão acabar com a educação pública. Mas esse é um discurso que, na verdade, ele guarda um viés corporativista muito forte. Então, eu sou contra a OES, sou contra a parceria, sou contra tudo. Por quê? Porque a assunção de um privado vai acabar com o meu regime Aumenta a de fiscalização, né? privilégios e... Nós temos o Paulo de Santa Marta, que ele é líquido, ele tem tantos funcionários públicos quanto tem excelentes funcionários públicos e excelentes funcionários privados. Mas tem funcionário público que não quer acompanhar O ritmo privado, né? Ele não quer, ele não aceita. Inclusive, dentro dessa discussão, a Não gente adianta você tentar. tem que deixar claro. Ótimos, Com certeza. adorando a administração, que estão fazendo um excelente trabalho. Né? Agora, essa rejeição é mais da falta de gerenciamento desde o início, quando Com certeza. esse funcionário entrou no Estado. Né? Que, não é, que é muito difícil lidar. né, Hã? Nós, por exemplo, se a gente contrata um funcionário que ele não trabalha, a gente demite. Exatamente. Na hora. Não está funcionando bem. É uma empresa, Nós né? não podemos fazer isso com o funcionário. É. Então, essa é a dificuldade, exatamente como você falou. Nós não podemos generalizar. Não. Eu sou servidor público de carreira. Não, e tem Né? Eu já excelente- ingressei no serviço público por meio de concurso, que, inclusive, mas há já vícios. faz parte, alguns, da gratificação, Isso. já De são diretoria. chefes do setor também. Até dentro dessa discussão, que muita gente trava o terceiro setor no auxílio ao poder público, aquela questão de tirar o plano de educação, por exemplo, das mãos do poder público. Isso não existe, né? As diretrizes educacionais, no caso, continuariam sendo do governo. Só a parte administrativa do terceiro setor cuidaria, da mesma forma na parte da saúde. A gente viu exemplos em São Paulo, no Rio, da cultura ser muito bem gerida pelo terceiro setor, que é a Pinacoteca de São Paulo, Museu do Futebol. Inclusive, era uma intenção trazer o Oscar Niemeyer para a gestão, né? Que não foi para frente, mas poderia também ter o auxílio do terceiro setor nessas questões, né? Claro, com a diretriz do poder público. No estado de Goiás, o primeiro modelo de parceria na área de cultura com o OS teremos agora com a Orquestra Filarmônica de Goiás. Houve um processo de seleção e já se transferiu a gestão da orquestra para uma entidade terceiro setor, para uma OS de cultura. E vejam, nada mais apropriado. Como é que eu vou gerir uma orquestra com servidores públicos ocupantes de cargo de provimento efetivo? Eu vou realizar concurso público para contratar para admitir o pianista, o violinista, o saxofonista, que depois de 3 anos vai se tornar estável? São coisas incompatíveis. A área cultural tem de ser exercida no mercado, eu tenho que buscar os melhores profissionais no mercado. Então, não funciona, por exemplo, uma orquestra pública. Temos a Orquestra Filarmônica de Goiás como um equipamento de cultura público. É do Estado de Goiás, a política pública cultural, quem elabora é o Estado de Goiás, se haverá turnês no interior de Goiás ou não, o Estado define, se haverá turnê nacional, o Estado define, o que será executado, que repertório vamos valorizar, prestigiar, se será um repertório musical goiano ou se será um repertório musical clássico. O poder público define, porque isso é política pública. Mas a gestão, a execução daquele plano, daquele programa cultural, quem vai fazer é o terceiro setor, é o privado, que tem expertise para isso, né? Vou fazer uma pergunta bem diferente. O marco regulatório, ele dá alguma garantia para a entidade, ou parceira, ou seja lá o nome que quiser, em recebimento? Porque a atual situação é de que a educação o pessoal recebeu janeiro e fevereiro, março, abril, maio, junho está sem receber. Na assistência social está desde o ano 14, 15, 16 e 17 vai indo. Isso tem alguma garantia para as entidades? A lei não traz garantias, infelizmente.
é preciso dizer que parceria é coisa para governos institucionalmente fortes. Se o governo não tiver condições de cumprir o que está estabelecido no ajuste de parceria, fazendo repasse mensal como devido, se o poder público, como diz a lei, não tiver condições de assumir a responsabilidade, de fiscalizar, não faça parceria. Parceria é coisa séria. Parceria não é carnavalização. Infelizmente, a lei não trata de nenhum fundo, por exemplo. Fundo garantidor de parceria social. Não trata disso. O que eu digo é que parceria é coisa para governo sério. Se não vai cumprir o compromisso, se não vai cumprir o acordado, então é melhor não se servir de parceiros privados, que são parceiros privados que não possuem finalidade lucrativa. E que, portanto, diferentemente de uma empresa, quase nunca tem condições de prosseguir, né, sozinho. Os governos, né, o olhar do governo para com a sociedade civil, para conosco, não tem. E ele tinha que ser diferenciado. Né? Quer dizer, quando a gente fecha uma parceria com o governo, infelizmente, em parceria, no nosso entendimento, ela tem que ser de mão dupla. Não é. Né? Você vê, um exemplo, no município de Goiânia, as parcerias que são feitas com a SEMA, Secretaria. Nós, do SEBAN, nós não temos. Por quê? Se nós esperávamos, nós tínhamos um convênio com eles de 5 mil mensal. Né? Paramos porque não pagava. Não pagava e deixava a gente numa situação, porque é um dinheiro pouco para nós, era um pouco, ele não determinava o nosso trabalho, mas a gente também não podia contar. Se a gente contratasse alguém para receber por aquele dinheiro, depois a gente tinha que pagar todos os encargos a mais, porque passava 6 meses, 8 meses, teve um tempo que ficou 1 ano e 2 meses nesse caminhar. Né? Esse é o seu papel. E aí o que acontece? Estou fazendo ele diariamente. Aí está o seu Pra você ver, papel. a força que a sociedade civil tem, ela é tamanha. Né? O município determinou o ano passado em torno de, se não me engano, menos de 1 milhão para 37 instituições. E que não chegou a pagar da forma devida. Né? E é um recurso pequeno. O trabalho hoje que nós desenvolvemos no Centro de Valorização da Mulher, se o governo fosse fazer, era 6, 7, 8 ou 10 vezes a mais o recurso que ele precisaria para que nós que estamos fazendo ainda com filhos na mão, que quem garante é a sociedade, né, com eventos, primeiros eventos, o tempo inteiro correndo atrás. Né? Se o governo investisse minimamente e pagasse regularmente, resolveria o problema. Porque nós temos uma força de trabalho voluntário que, para o terceiro setor, para as entidades, eles operam e fazem isso. Já para o governo, não. Se o governo buscar um exemplo, está aí a OVG, um exemplo, que é uma das instituições mais fortes, que é ligada ao governo, mas não se diz, né, sociedade civil. Hoje ela é uma ONG, hoje ela é uma OS, né, hoje ela é uma OS, e que ela tem uma dificuldade de ter essa parceria. Tem parceria, sim, tem, mas não tem como outras instituições têm, que estão aí há 30 e tantos anos sobrevivendo às duras penas e resistindo em cima de um ideal. Porque nós já ouvimos o seguinte: se vocês não dão conta, fecha as portas. Mas não é isso. Né? Se a política pública está ali para ser realizada e implementada, e o governo, e os governos, não assumem essa política, se vai necessário. Né? Nós temos a Lei Maria da Penha, né, que foi um marco vigor de 10 anos, né, que já está aí, e que nós não estamos conseguindo tirar do papel, porque tem alguns, tipo questão de abrigamento. Abrigamento é um mal necessário, mas se tem que ter. E o governo, não oferece, porque
1, com 2, com 3, com 10, já está no segundo com 12, mulher com 12 filhos ali, né? Então vai assim, ó, né? E o governo, para eles, não é de interesse fazer, e aí quando você cobra, a gente ouve isso, né? Agora, Mas se isso não for prioridade de um governo municipal, o que será prioridade então? tem que, igual esses dias eu estava vendo Maristela com uma turma lá na porta do Paço Municipal, reivindicando que é de direito, porque senão, sabe? E a gente grita, tem que gritar, tem que espernear. Agora o que eu acho que também falta para a gente também é uma organicidade de uma união, né, sei lá, em que grupo, com que quem tem esse pensar, as instituições, vão ter que se unir para ser mais forte, para poder fazer essas cobranças. Porque na hora que se faz necessário, vai só uma, vai uma outra, a outra não vai, né? O pessoal que é ligado ao conselho. Aí nós ficamos aí pulverizados em vários conselhos, é Conselho da Criança, Conselho do Adolescente, Conselho de Direitos Humanos, Conselho da Mulher, e a gente não tem perna também para acompanhar todos esses conselhos. Eu acho assim, que tem duas situações interessantes. Você tem grandes instituições, o ator coloca uma questão que eu acho assim, é que se a ação ela é estabelecida como direito, a assistência é um direito, a educação e a saúde é direito, cabe ao poder público oferecer, né, seja de forma direta ou através das parcerias. Sim. Né? Então, se ele não oferece através da ação direta, que seria obrigatória, é possível contratar as parcerias que elas exigem. Né? Então, mas você tem também, assim, você tem então grandes instituições, excelentes trabalhos, né? de instituições que fazem um trabalho aí muito bacana, que a gente conhece, mas você tem também, e aí eu acho que a lei ela também regulamenta e deve regulamentar isso, aí por isso que eu separo os dois aspectos. Uma é a necessidade da lei para regulamentar o procedimento e a outra é a discussão do que fazer, né? O tipo de parceria que vai se fazer. Mas você tem também, assim, lá no Conselho, no Conselho de Assistência, a gente percebe isso, assim, uma grande quantidade, às vezes, isso é comum no país, assim, situações onde o indivíduo cria uma instituição especificamente para receber recurso público. Né? Isso eu acho que é ruim, inclusive, para as instituições que têm essa idoneidade, né? Que têm essa claridade do atendimento. De fato, há muitas entidades que não são verdadeiras filantrópicas, né? Que infelizmente possuem interesses escusos e se servem então de uma pessoa jurídica de direitos privados sem fins econômicos para atender ou alcançar outras finalidades. Isso é lamentável, com certeza. Né? Porque se você deixa isso só no aspecto da negociação política, né? Mas a própria lei, a lei federal, a Lei Nacional 13.019, ela exige para as parcerias com os municípios, por exemplo, que a entidade possua no mínimo 1 ano de existência. Já é alguma coisa, que vai evitar aquela criação de entidade simplesmente para assumir uma parceria imediata. Já é alguma coisa. Pode. Não são empresas, né? São entidades sem fins econômicos. Mais alguma dúvida, pessoal? É só a questão assim, esse sistema de garantia que a senhora perguntou, poderia estar contemplado na lei regulamentatória municipal? Poderia, sim, com certeza. É um mecanismo de salvaguarda que algum ato normativo no âmbito do município pode dispor, disciplinando isso. Garantindo o crédito orçamentário e a sua destinação à entidade beneficiária. Porque o que acontece,
tem dinheiro. Ai, Mas eles receberam, é o caso da educação, né? Eu queria sugerir para vocês, se for o caso, a gente agendar uma reunião com o prefeito, todas as entidades irem juntos para a gente reivindicar isso pessoalmente. Aí eu levo todos os requerimentos que eu já apresentei e tudo. Falo, prefeito, só Goiânia que ainda não entrou na atualização do ordenamento jurídico, que todas as capitais já fizeram. E se a gente precisa, para o setor, para a sociedade, a gente pede isso em conjunto. Se for do entendimento de todos, concordarem, a gente pode ir lá e eu faço questão de agendar essa reunião e, pessoalmente, se for o caso, a gente pede a presença do Dr. Rafael para tirar alguma dúvida, que ele deve encaminhar esse pedido para a Procuradoria do município, né, fazer esse decreto. Só que é o seguinte, a gente precisa da participação. No caso aqui, até vou agradecer pessoalmente todos que vieram, porque nós convidamos mais de 100 entidades, convidamos todos, e quem veio foi a minoria, infelizmente. Mas que, se for o caso, a gente precisa fazer uma mobilização maior, para a gente ir lá fortalecido no prefeito e mostrar que é uma demanda coletiva, né? Que não é só pouca gente que precisa disso, entendeu? Concorda? Com certeza, claro, com certeza. Se for consenso, a gente pode fazer isso. Eu me disponho, tenho total interesse e disponibilidade, até porque eu acho que isso aqui tem que ser prioridade para nós, sabe? A gente vê que o imposto não está sendo bem gerido, a prefeitura não está dando conta do que é direito nosso, e eu acho até que tem que ser um pouco mais radical. Se ela não consegue prestar o serviço, então abate no imposto que ela cobra, porque o que vem acontecendo é o inverso, né? O serviço só cai, a qualidade, e o imposto só aumenta. Qual que é a lógica disso, né? Da nota fiscal goianiense, né? E também a respeito do fundo municipal do idoso também, que até hoje foi criado 100%, na totalidade. Interessante, né? Se for possível, os interessados entrem em contato conosco, nós deixamos um cartão em cada convite que nós fizemos e a gente agenda essa reunião em conjunto, levo lá no prefeito, faço questão e a gente faz essa pressão, colho o máximo de assinaturas que eu puder aqui na Câmara para mostrar que o Legislativo concorda em ter essa agenda de prioridade para o terceiro setor e essas entidades filantrópicas que auxiliam, né? Até porque a gente sabe que o termo jurídico-administrativo é que o terceiro setor é composto por agentes privados com finalidades públicas, né? Então, isso, na pior das hipóteses, isso aí é glorioso para nós que, num tempo desse em que todo político é corrupto, as coisas não andam, a gente vê agentes privados com finalidade de ajudar o poder público, isso é louvável. Então, nós temos que nos fortalecer, porque eu acho que esse é o futuro. No Brasil, isso é muito recente, nós vimos aqui mais cedo, né? Então, todos ok? Estou à disposição, uma boa semana, viu? Então, eu acho que também poderia, né, sugerir para que a gente tenha uma reunião como essa, que você convoque a gente. Claro. Entendeu? Para que a gente possa nos unir, nos fortalecer. Ver pessoa, um vereador tão jovem, um procurador aqui, é muito bom a gente ver que vocês estão no caminho de aproximar a gente, de resolver os problemas que realmente existem. Porque, na verdade, todo mundo no sistema hoje finge que está bom e a coisa vai se ajeitando. É muito bom ver que pessoas assim, tão jovens estão à frente desse tipo de trabalho, entendeu? É muito bom e a gente tem que se organizar mais. Com certeza. Acho que a gente poderia. Porque organizado você se fortalece. Com certeza. Igual que o Edson está colocando aqui, a gente instituir um fórum daqui, né? Para que a gente possa estar conversando, sabendo mais. Né? Há muito tempo eu não ouço uma explanação como a do Rafael. Parabéns, Rafael. Sabe? Com toda clareza, com toda firmeza do que está falando, entendeu? Da questão da lei. Parabéns. Obrigado. Eu queria aproveitar, com licença, aproveitar para convidar os presentes, o Conselho Municipal de Assistência, juntamente com a Secretaria Municipal de Assistência, está trabalhando para realizar. Todo mundo O Conselho Municipal de Assistência Social, juntamente com a Secretaria Municipal de Assistência, vai realizar agora, nos dias 28, 29 e 30 de junho, né, a Conferência Municipal de Assistência Social. É um ano de conferências, né, vai acontecer nos vários municípios do país, no estado
e na União, né, a Conferência Nacional. Então, Goiânia vai realizar no dia 28, 29 e 30, e nós estamos aproveitando a oportunidade para convidar os presentes para participar da conferência, haja vista que tem muita gente aqui que é do âmbito da assistência também. Obrigado. Obrigado eu. E vou sugerir, para a gente dar encaminhamento, que a gente faça um grupo no WhatsApp e todo mundo adicione os amigos que trabalham nessa área, para que a gente faça um número mínimo de presentes nessa reunião com o prefeito na data mais breve possível. Se for o caso, a gente pode dar um encaminhamento inicial, porque lá a gente vai diariamente nos atualizando. Pode ser? Você concorda? Então, ótimo. Quero agradecer a representante da OVG, Poliana Oliveira, muito obrigado. Quero agradecer a presidente Sevan, sendo representada pela Dori, nossa amiga. Quero agradecer também a Maristela, representante da SEG, muito obrigado. Agradecer também nosso doutor Rafael Arruda, sempre atuante, presente, incisivo, muito obrigado pela luta e parabéns pelo que você tem feito no governo do Estado, no Instituto de Direito Administrativo, te acompanho, muito obrigado. Quero agradecer também a Patrícia, do Conselho de Assistência Social, sendo representado pelo Edson Trindade. Quero agradecer o presidente da AGIR, que está sendo representado pela Maria Graça Silva. Também a Adriana de Castro Vaz, da Fundação Banco de Olhos, o Luiz Antônio Ribeiro, da Fundação Banco de Olhos, e também o João Henrique de Almeida Alves, da Fundação Banco de Olhos. Muito obrigado a todos, uma boa semana e vamos em frente. Obrigadão, viu? Fiquem com Deus. Estou num frio terrível aqui.